Depois do divórcio, eu me mudei para outro país, mas o casamento de luxo da minha ex ruiu e o noivo me ligou tremendo. Deixei tudo para trás quando ela disse que eu nunca seria suficiente para ela. Vendida toda a empresa, os carros, os apartamentos. Peguei o dinheiro, comprei uma passagem só de ida para Dubai e comecei uma nova vida. 3 anos depois, quando pensei que tinha esquecido completamente dela, meu telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz masculina desesperada. Era o noivo dela, o empresário rico com quem ela se casou 6 meses após o nosso divórcio. E ele estava me implorando para voltar ao Brasil. Meu nome é Gabriel, tenho 34 anos e por muito tempo acreditei que o amor era mais forte que o dinheiro. Que ingenuidade a minha. Conheci a Fernanda na faculdade de engenharia. Ela estava no último ano de administração, eu cursava engenharia civil. Éramos jovens, sonhávamos juntos, planejávamos um futuro onde construiríamos algo grande. Ela me apoiou quando decidi largar o emprego numa construtora para abrir minha própria empresa de consultoria em obras. Trabalhei dia e noite, dormindo 4 horas por dia, comendo sanduíche no almoço para economizar. Fernanda dizia que acreditava em mim. Durante 5 anos de casamento, minha empresa cresceu devagar, mas de forma sólida. Conseguimos comprar um apartamento de 2 quartos, um carro usado mais confiável, fazíamos uma viagem por ano para o litoral. Era uma vida simples, mas eu pensava que éramos felizes. Fernanda trabalhava como gerente administrativa numa empresa de marketing digital. Juntos, nossa renda familiar era de cerca de R$ 15.000. Não éramos ricos, mas também não passávamos necessidade. Pelo menos era o que eu acreditava. A mudança começou quando ela passou a frequentar eventos corporativos da empresa onde trabalhava. Voltava para casa falando de clientes milionários, de festas em mansões, de empresários que fechavam negócios de milhões no almoço. Começou a reclamar do nosso apartamento dizendo que era pequeno demais. Reclamava do carro, das nossas viagens simples, das roupas que eu usava. Dizia que eu não tinha ambição suficiente, que me contentava com muito pouco, que outros homens da idade dela já tinham conquistado muito mais. Tentei explicar que minha empresa estava crescendo, que precisávamos ser pacientes. Mostrei os números, os contratos que estava negociando, as perspectivas para os próximos anos. Ela ouvia com aquele olhar vazio, como se estivesse apenas aguardando eu terminar de falar para dizer o que realmente pensava. E uma noite, depois de mais uma discussão sobre dinheiro, ela disse as palavras que mudaram tudo entre nós. Gabriel, eu me casei pensando que você ia ser alguém na vida, que a gente ia ter uma vida de verdade. Mas você se acomodou. Você não quer crescer. E eu não vou ficar pobre o resto da minha vida por causa das suas limitações. Naquele momento, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Limitações. Era assim que ela via meus esforços, meu trabalho, minha dedicação. Tentei argumentar, mostrar que estávamos longe de ser pobres, mas ela já tinha tomado sua decisão. 2 semanas depois, ela me disse que queria o divórcio, que tinha conhecido alguém que podia oferecer a vida que ela merecia. Alguém que realmente entendia o valor das coisas boas da vida. O alguém era Roberto Mendes, dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo. 42 anos, divorciado, sem filhos, com um patrimônio estimado em R$ 50 milhões. Fernanda o conheceu numa festa da empresa. 3 encontros depois, ela já estava falando em casamento. E eu estava assinando papéis de divórcio. Se você já foi subestimado, se já te disseram que você não era suficiente, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que mudaram as regras do jogo. O processo de divórcio foi rápido e amargo. Fernanda queria metade de tudo, mesmo tendo contribuído bem menos para a construção do nosso patrimônio. Minha empresa valia cerca de R$ 800 mil na época. O apartamento estava avaliado em 400 mil. Tínhamos algumas economias e investimentos que somavam mais 200 mil. No total, um patrimônio de R$ 1.400.000 que seria dividido pela metade. Durante as audiências, ela me olhava com aquela expressão de superioridade que eu tinha aprendido a odiar. Sentada ao lado do advogado caro que Roberto estava pagando, usando roupas de grife que ela nunca teve condições de comprar quando estávamos juntos. Era como se ela estivesse provando para si mesma que tinha feito a escolha certa, que realmente havia encontrado alguém melhor.
Roberto aparecia para buscá-la no fórum, dirigindo uma BMW nova em folha. Cumprimentava os advogados com aquela pose de homem poderoso, como se estivesse fazendo caridade ao resolver os problemas da nova namorada. Eu via a forma como Fernanda se transformava na presença dele. Mais feminina, mais submissa, rindo de piadas que provavelmente nem tinham graça. Era uma versão dela que eu nunca tinha visto nos nossos 5 anos de casamento. A divisão dos bens foi dolorosa, mas eu só queria que aquilo terminasse logo. Peguei minha parte, que dava R$ 650 mil depois de quitar as dívidas da empresa e pagar os advogados. Fernanda ficou com a parte dela e se mudou imediatamente para a mansão de Roberto em Alphaville. 2 semanas depois, ela postou uma foto no Instagram tomando champanhe numa varanda com vista para a piscina, usando um anel de noivado que custava mais do que nosso apartamento inteiro. O que ela não sabia é que eu já tinha tomado uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Durante os meses finais do nosso casamento, enquanto ela reclamava da nossa situação financeira, eu estava secretamente estudando mercados internacionais, principalmente o mercado imobiliário de Dubai. Um cliente da minha empresa tinha me contado sobre as oportunidades que existiam lá para quem tinha capital e coragem para recomeçar. Nos 2 meses seguintes ao divórcio, vendi tudo. A empresa, minha parte do apartamento, o carro, móveis, eletrônicos, tudo que tinha valor. Transformei todo o meu patrimônio em dólares e comprei uma passagem só de ida para Dubai. Não disse para ninguém onde estava indo. Simplesmente desapareci da vida de todos que me conheciam no Brasil. Dubai, em 2018, era uma cidade em plena expansão. Havia oportunidades em todos os lugares para quem soubesse identificá-las. Usei minha experiência em engenharia e consultoria para conseguir uma posição numa empresa de desenvolvimento imobiliário que atendia clientes do mundo todo. Meu inglês era bom, minha experiência com projetos brasileiros se tornou um diferencial, e em 6 meses eu já estava gerenciando contratos milionários. O que descobri em Dubai foi uma realidade completamente diferente do Brasil. Lá, um profissional qualificado e dedicado pode crescer de forma exponencial em pouco tempo. Não existe aquela burocracia brasileira, aquela mentalidade pequena que limita as oportunidades. Em 2 anos, eu já tinha minha própria empresa de consultoria internacional, trabalhando com projetos em 5 países diferentes. Fernanda se casou com Roberto em grande estilo em setembro de 2019. Vi as fotos nas redes sociais. Um casamento de 500 convidados num resort em Búzios, com decoração que custou mais de R$ 200 mil. Ela estava radiante, usando um vestido que parecia saído de uma revista. Roberto sorria orgulhoso ao lado dela, como se tivesse conquistado um troféu. E talvez fosse exatamente isso que ela representava para ele. Naquela época, eu já estava morando num apartamento de luxo em downtown Dubai, dirigindo um Porsche, e minha empresa faturava mais em 1 mês do que eu ganhava em 1 ano no Brasil. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era a liberdade. A sensação de ter reconstruído minha vida completamente do zero, sem depender de ninguém, sem precisar provar nada para ninguém. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria dado uma segunda chance ou seguido em frente como eu fiz? 3 anos se passaram sem que eu tivesse qualquer contato com o Brasil, exceto ligações rápidas para minha família. Meus pais sabiam que eu estava bem, que tinha recomeçado a vida no exterior, mas não entravam em detalhes sobre meu sucesso financeiro. Para eles, eu era apenas um filho que tinha se mudado para trabalhar fora após o divórcio. Eu preferia assim. Não queria que a informação chegasse até Fernanda de forma indireta. Minha rotina em Dubai era intensa, mas gratificante. Acordava às 5 da manhã, ia para a academia, depois seguia para o escritório onde coordenava projetos de desenvolvimento urbano em países como Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Minha empresa, a Middle East Development Consulting, tinha uma equipe de 15 pessoas e contratos que totalizavam mais de $20 milhões anuais. Era uma realidade que eu jamais imaginei alcançar quando estava casado com Fernanda. Nos fins de semana, eu explorava a cidade, viajava para países próximos, conhecia pessoas de diferentes culturas. Tinha uma vida social ativa, saía com mulheres interessantes e bem-sucedidas, mas sempre evitava relacionamentos sérios. O casamento com Fernanda tinha deixado cicatrizes profundas.
Eu havia aprendido que algumas pessoas só valorizam o que você tem, não quem você é. Foi numa quinta-feira de março de 2022 que meu telefone tocou às 2 da manhã, horário local. O número era brasileiro, mas não reconheci. Normalmente eu não atenderia uma ligação desconhecida naquele horário, mas algo me fez aceitar a chamada. Do outro lado da linha, uma voz masculina nervosa, quase sussurrando. Alô, Gabriel? Aqui é o Roberto. Roberto Mendes, marido da Fernanda. Ex-marido da Fernanda, na verdade. Preciso muito falar com você. É urgente. Minha primeira reação foi desligar. Por que diabos o ex-marido da minha ex-esposa estaria me ligando no meio da madrugada? Mas a curiosidade foi mais forte. Roberto, o que você quer? Por que está me ligando? Ele suspirou profundamente antes de responder. Gabriel, eu sei que você deve me odiar. Sei que o que aconteceu entre vocês foi terrível. Mas preciso da sua ajuda. A Fernanda. Ela fez algo que pode destruir minha vida. E só você pode me ajudar a resolver isso. Aquilo não fazia o menor sentido. Que tipo de problema Roberto poderia ter com Fernanda que só eu seria capaz de resolver? Eles eram casados há mais de 2 anos, viviam numa mansão, ela tinha tudo que sempre quis. Que problema poderia existir naquele paraíso que ela tanto desejava? Explica direito o que está acontecendo, Roberto, e por que você acha que eu vou te ajudar com qualquer coisa. Ele me contou uma história que eu jamais esperava ouvir. Fernanda não era a mulher submissa e apaixonada que fingia ser. Durante o casamento, ela tinha acesso total às contas bancárias dele, aos cartões de crédito, às senhas de tudo. Roberto confiava nela completamente. Afinal, ela era sua esposa, a mulher que ele havia escolhido para dividir sua vida e sua fortuna. O que ele não sabia é que Fernanda estava sistematicamente desviando dinheiro das contas dele para contas em seu próprio nome. A descoberta tinha acontecido por acaso, quando Roberto decidiu revisar os extratos bancários para organizar o imposto de renda. Encontrou transferências estranhas, saques que ele não tinha autorizado, movimentações que não fazia sentido. Quando confrontou Fernanda, ela negou tudo inicialmente. Depois inventou desculpas sobre gastos com a casa, com roupas, com presentes para a família dele. Mas as evidências eram claras demais para serem ignoradas. Roberto havia contratado um detetive particular e descobriu que Fernanda havia transferido mais de 2 milhões de reais para contas que ela mantinha em sigilo. Além disso, ela estava tendo um caso com um empresário argentino que conheceu numa viagem de negócios que fizeram juntos para Buenos Aires. O plano dela era pegar o máximo de dinheiro possível e desaparecer com o amante assim que tivesse uma quantia suficiente. O pior de tudo é que Roberto só descobriu isso na véspera do casamento de 500 mil reais que estavam planejando renovar os votos em Las Vegas. Todo o dinheiro já havia sido gasto, os convidados estavam chegando, a imprensa havia sido contatada. Era um escândalo público iminente que destruiria não apenas seu casamento, mas também sua reputação nos negócios. Gabriel, eu sei que você não me deve nada. Sei que a Fernanda te fez mal. Mas você a conhece melhor que qualquer pessoa. Sabe como ela pensa, como ela age? Preciso que você venha para o Brasil. Preciso da sua ajuda para impedir que ela destrua tudo que construí na minha vida. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando tudo que Roberto havia me contado. Parte de mim sentiu uma satisfação estranha em saber que o casamento perfeito de Fernanda não era tão perfeito assim. Que a vida de luxo que ela tanto desejava estava desmoronando pelas mesmas razões que nosso casamento havia acabado. A ganância dela era maior que qualquer sentimento verdadeiro. Mas Roberto estava desesperado, e eu podia sentir isso na voz dele. Não era mais o empresário arrogante que aparecia no fórum para buscar Fernanda. Era um homem quebrado, humilhado, descobrindo que havia sido usado da mesma forma que eu fui. A diferença é que ele tinha muito mais a perder. Enquanto Fernanda havia levado metade do que eu tinha construído, com ele ela estava tentando levar muito mais. Roberto, por que você acha que eu vou te ajudar? Perguntei finalmente. Você se meteu no meio do meu casamento, ficou com minha esposa e agora quer que eu resolva seus problemas?
Ele suspirou pesadamente antes de responder. Gabriel, eu sei que cometi erros. Sei que deveria ter respeitado o casamento de vocês. Mas na época eu achei que estava salvando ela de uma vida difícil. Pensei que estava oferecendo algo melhor. Agora entendo que ela me usou da mesma forma que usou você. Aquela admissão me surpreendeu. Durante todo o processo de divórcio, Roberto havia se comportado como se estivesse fazendo um favor ao mundo ao tirar Fernanda de perto de mim. Como se eu fosse inadequado demais para ela, pequeno demais para uma mulher de suas qualidades. Ouvir ele reconhecendo que também havia sido enganado mudava completamente a dinâmica da situação. Mas ainda não entendia por que ele achava que eu poderia ajudar. Gabriel, você conhece a Fernanda há mais tempo que qualquer pessoa. Sabe como ela reage sob pressão, conhece os pontos fracos dela. E tem mais uma coisa, descobri que ela ainda fala de você. Mesmo depois de todo esse tempo, mesmo depois de tudo que aconteceu, ela ainda menciona seu nome quando está bêbada. Diz que você era o único homem que realmente a entendia. Isso me irritou profundamente. Fernanda não tinha o direito de falar sobre mim, muito menos de uma forma que sugerisse qualquer tipo de arrependimento ou nostalgia. Ela havia feito sua escolha de forma clara e cruel. Havia me humilhado publicamente, destruído nossa história juntos, jogado fora 5 anos de casamento como se não significassem nada. E agora descobria que ela ainda pensava em mim? Roberto continuou explicando a situação. O detetive particular havia descoberto que Fernanda planejava desaparecer na próxima segunda-feira. O amante argentino já havia alugado uma casa em Montevidéu, onde eles pretendiam viver com o dinheiro roubado. Ela havia transferido os 2 milhões para uma conta offshore nas Ilhas Cayman, pensando que Roberto nunca descobriria. O plano era simples, fingir que ia visitar a irmã em Florianópolis e nunca mais voltar. Gabriel, se você não me ajudar, ela vai conseguir. Vai pegar meu dinheiro e desaparecer. E eu vou ficar não apenas sem a grana, mas também com a reputação destruída. Todos vão saber que fui roubado pela própria esposa. Meus negócios vão ser afetados. Meus sócios vão perder a confiança em mim. Ela vai destruir tudo que levei 20 anos para construir. A ironia da situação não passava despercebida. Roberto estava vivendo exatamente o que eu havia vivido, mas em uma escala muito maior. Estava descobrindo que Fernanda era capaz de destruir qualquer um para conseguir o que queria. A diferença é que desta vez ela havia escolhido a vítima errada. Roberto tinha recursos e contatos que eu nunca tive. E agora estava me pedindo ajuda para usar esses recursos contra ela. Você quer que eu volte ao Brasil para fazer o que exatamente? Perguntei. Ele respirou fundo antes de responder. Quero que você a confronte. Que converse com ela. Que tente convencê-la a devolver o dinheiro antes que eu precise tomar medidas mais drásticas. Se ela te ouvir, se ela entender que acabou o jogo, talvez a gente consiga resolver isso sem escândalo, sem polícia, sem imprensa, sem destruir a vida de todo mundo. Fiquei olhando para o horizonte de Dubai pela janela do meu apartamento. Eram quase 3 da manhã, e a cidade ainda pulsava com suas luzes e movimento. Eu havia construído uma vida nova aqui. Uma vida onde o passado não me alcançava, onde ninguém sabia da minha história com Fernanda. Por que eu deveria arriscar minha paz para resolver os problemas de um homem que havia contribuído para destruir meu casamento? Mas há algo sobre justiça que mexe com a alma de qualquer homem. E eu sabia que se não fizesse nada, Fernanda sairia impune mais uma vez. Roberto, vou te ajudar. Mas não pelos motivos que você imagina. Comprei uma passagem para São Paulo na primeira classe do voo que saía no dia seguinte. Durante as 14 horas de viagem, pensei em tudo que havia acontecido nos últimos 3 anos. Em como eu havia me transformado de um homem quebrado e humilhado em alguém que controlava sua própria vida. E em como Fernanda continuava sendo exatamente a mesma pessoa gananciosa e manipuladora que eu havia conhecido. Cheguei ao Brasil numa sexta-feira de manhã. Roberto me buscou no aeroporto dirigindo um carro mais simples que o de costume, tentando passar despercebido. Quando me viu saindo do desembarque, ficou visivelmente impressionado. Eu não era mais o homem de classe média que ele conheceu durante o divórcio. Estava usando um terno italiano, carregava uma maleta de couro legítimo e tinha a postura confiante de quem controla situações difíceis no mundo dos negócios. Gabriel, você mudou muito.
Ele disse enquanto dirigíamos para um hotel no centro de São Paulo, onde Fernanda estava hospedada. Ela disse que ia visitar a irmã, mas meu detetive descobriu que ela está num hotel esperando o voo para o Uruguai amanhã de manhã. Este é nosso último chance. Pedi que Roberto me deixasse sozinho com ela, que esperasse no lobby do hotel enquanto eu subia para conversar. Ele concordou, mais nervoso que eu jamais o havia visto. No elevador, organizei mentalmente tudo o que ia dizer. Não era uma conversa motivada por raiva ou vingança. Era uma questão de justiça. Bati na porta do quarto 1247. Quando Fernanda abriu, o rosto dela passou por uma sequência impressionante de expressões. Primeiro surpresa, depois medo, em seguida tentativa de sedução e finalmente desespero quando percebeu que eu sabia de tudo. Gabriel? O que você está fazendo aqui? Como me encontrou? Entrei no quarto sem pedir permissão. Fernanda estava com as malas prontas, documentos espalhados sobre a cama, passaporte uruguaio falso que o amante havia conseguido para ela. Sobre a mesinha de centro, extratos bancários mostrando as transferências para as Ilhas Cayman. Ela não tentou esconder nada porque já estava tão perto de escapar que achou que não importava mais. Fernanda, sente aqui. Precisamos conversar. Ela obedeceu, mais pela surpresa de me ver do que por qualquer autoridade que eu pudesse ter. Gabriel, olha só você. Está diferente. Mais elegante. Onde você estava todos esses anos? Tentei te procurar várias vezes, mas você havia sumido completamente. Estive construindo uma vida nova, longe de pessoas que só valorizam os outros pelo que podem tirar deles. Longe de quem não entende que relacionamentos não são transações comerciais. Ela baixou a cabeça, talvez percebendo aonde a conversa estava indo. Gabriel sobre Roberto. As coisas não são como parecem. Eu posso explicar tudo. Não precisa explicar nada, Fernanda. Sei exatamente o que você fez. Sei dos 2 milhões que transferiu para contas offshore. Sei do empresário argentino. Sei do plano de fugir para Montevidéu. Sei de tudo. Ela empalideceu. Como você? Roberto te contou? Ele te trouxe aqui para me confrontar? Fernanda, você sempre foi inteligente demais para seu próprio bem, mas desta vez escolheu a vítima errada. Roberto tem recursos que eu nunca tive quando você me traiu. Ele pode te destruir de formas que você nem imagina. E vai fazer isso se você não devolver o dinheiro que roubou. Mas eu não roubei nada, ela protestou. Sou casada com ele. Tenho direito a esse dinheiro. É diferente do divórcio, Fernanda. Você transferiu dinheiro para contas secretas com a intenção de fugir. Isso tem nome: estelionato. E Roberto tem todas as provas necessárias para te colocar na cadeia. O desespero começou a aparecer nos olhos dela. Gabriel, você pode me ajudar. Pode conversar com ele, convencê-lo a não fazer isso. Você sempre foi uma pessoa boa, sempre me perdoou tudo. Me ajuda mais uma vez, por favor. Fernanda, você está confundindo bondade com fraqueza. Durante nosso casamento, eu te perdoava porque te amava, porque acreditava que você podia mudar. Mas você provou que algumas pessoas nunca mudam, apenas encontram novas vítimas. Levantei e caminhei até a janela. Lá embaixo, Roberto esperava no estacionamento. Olhei para Fernanda uma última vez. Você tem 2 opções. Primeira, devolve todo o dinheiro. Termina esse teatro com o argentino e Roberto talvez considere não te processar. Segunda, continua com seu plano e descobre o que acontece quando você mexe com alguém que realmente tem poder para se defender. Gabriel, e se eu fizer isso? Você voltaria para o Brasil? Poderíamos. Poderíamos tentar de novo? Rimos. Fernanda, há 3 anos atrás você me disse que eu nunca seria suficiente para você, que merecia algo melhor. Agora descobriu que aquele algo melhor era uma ilusão, mas isso não significa que eu vou estar aqui quando você entender o que perdeu. 2 horas depois, Fernanda transferiu os 2 milhões de volta para as contas de Roberto. Rompeu todos os contatos com o amante argentino.
Assinou um acordo pré-nupcial retroativo que a impedia de ter direito a qualquer parte do patrimônio dele. E eu voltei para Dubai no voo da noite, deixando para trás não apenas o passado, mas também a última pessoa que ainda tinha algum poder sobre minha paz interior. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o poder real não se dá de presente, se conquista. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias como esta.